Você sabe o que é o estado teta? Com o avanço da tecnologia e da ciência, a gente começa a ter mais propriedade e embasamento para falar sobre coisas um pouco metafísicas. E o estado teta é basicamente isso, é a gente sair da consciência da matéria e começar a ir para a consciência das energias sutis. Se você não sabe o que é o estado teta ou tem uma breve ideia, mas ainda não sabe muito sobre, então vem comigo porque nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Então, bora lá! E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe Brasil, é um prazer estar me conectando com todos vocês e hoje a gente vai falar sobre o estado teta. E vamos começar do início, né? O que é o estado teta? O estado teta é um estado de O estado teta é um padrão de frequência de padrão de frequências cerebral. O estado teta é um padrão de frequência de ondas cerebrais, assim como existem outros padrões, como por exemplo o estado alfa, o estado beta, o estado delta e até o estado gama. O estado teta é um estado onde a gente está com o nosso cérebro funcionando numa atividade um pouco mais devagar, um pouco mais lenta, que está entre 4 e 7 ciclos por segundo. E quando a gente fala que a ciência está conseguindo avançar a ponto da gente conseguir embasar o nosso discurso sobre isso, significa que na verdade a gente tem os instrumentos já para verificar no nosso cérebro essa atividade. Existe esse aparelho chamado EEG, que é o eletroencefalograma, que consegue fazer essa leitura elétrica que está acontecendo nos neurônios que compõem nosso cérebro. E eu gostaria de falar sobre todos os padrões de ondas cerebrais, só que aí esse vídeo ia ficar muito longo, então eu vou focar no que realmente importa, que é o estado teta, que a gente utiliza muitas vezes, às vezes até sem perceber, esse estado em momentos que a gente precisa de intuição, de criatividade, de cura. A gente pode acessar esse estado espontaneamente e sem perceber que a gente está acessando. Mas a gente pode também aprender como fazer isso e eu vou explicar como. Então vamos começar assim, falar do que acontece com o nosso corpo, com a nossa fisionomia, nossa fisiologia, quando a gente não acessa o estado teta. Quando a gente está em estado beta, por exemplo, que é o estado de onda cerebral, onde a comunicação é o canal principal para que a gente possa trazer ideias metafísicas e verbalizá-las, né? Comprimi-las em palavras que são inteligíveis, são interpretáveis, a gente precisa realmente acelerar os pontos que o nosso cérebro vai estar armazenando informações para que a gente pegue muita informação e traduza isso rapidamente. Então, quando a gente está no estado beta, a gente está conversando, a gente está tranquilo, a gente está em estado de vigília, percebendo o mundo de uma forma bem material, bem física. Mas conforme a gente vai relaxando, a gente começa a acessar uma frequência de onda cerebral de uma frequência menor. Daí tem o estado alfa, tem o estado delta, tem o estado delta. Para você entender mais na prática como que isso funciona, toda vez que você vai dormir, você começa a diminuir a atividade cerebral. E naturalmente você vai acessando o estado alfa, estado teta, e até que você chega naquele sono tão profundo que é só preto, não tem nenhum sonho, nenhuma memória, nenhum pensamento, é quando a gente acessa o estado delta. Então a gente pode acessar esses vários estágios, digamos assim, cerebrais. E eles funcionam basicamente como canais realmente. Imagina que a sua cabeça, imagina que você é um aparelho de televisão e o seu cérebro é a anteninha que capta as ondas, eletromagnéticas que estão vindo pelos satélites, trazendo os vários canais que você pode assistir, por exemplo, de culinária, de desenho animado, de política, enfim, você tem vários canais já disponíveis no espaço através dessas ondas eletromagnéticas e elas têm frequências diferentes, então elas estão viajando no espaço, só que certas informações estão num canal X, outras informações estão no canal Y, e o seu cérebro, como uma antena, ele tem a capacidade de captar essas informações e reproduzi-las, né? Só que aí é que tá, que a gente acessa normalmente um canal por vez. Seria a mesma coisa que você colocar no rádio uma estação e tentar colocar outra ao mesmo tempo. Vai ficar aquele ruído, não dá para entender nada. Então a gente precisa sintonizar num canal de cada vez para que a gente possa fazer sentido dele. E na maior parte do tempo a gente está no estado beta, no estado de vigília.
Quando a gente está mais estressado, ou a gente está, por exemplo, passando por algum perigo, ou praticando esportes radicais que exigem muita atividade cerebral, a gente pode acessar o estado gama, que é um estado assim, de realmente um estresse muito grande. A gente tem uma liberação de cortisol, de adrenalina, noradrenalina no nosso sangue, que ajuda a gente a sincronizar o nosso corpo para ter essas respostas tão rápido quanto o nosso cérebro está processando informação. Mas por outro lado, quando a gente começa a relaxar, a gente acessa esses estados mais sutis, alfa, teta e delta. E esses estados estão captando informações, ou seja, canais com informações um pouco mais sutis. Digamos assim, canais ligados à espiritualidade, religiosidade, coisas que estão mais sutis e menos mundanas, por assim dizer. E qual é a diferença entre você acessar um estado cerebral, né, com mais atividade e menos atividade? Isso tem um impacto fisiológico direto em você. Você é capaz de perceber que essa mudança que tem no seu padrão de ondas cerebrais vai realmente fazer com que o seu corpo esteja mais relaxado, mais tranquilo, mais em paz, ou num estado mais de fuga e luta, num estado mais de sobrevivência. E essa diferença ela está realmente conectada diretamente com as ondas cerebrais. Quando a gente está num estado de perigo, o nosso cérebro ele precisa captar todas as informações do nosso ambiente rapidamente, processá-las para nos manter vivos, sobrevivendo. Agora, poder acessar o estado teta é algo que é importante, que a gente, em tese, faz todas as noites quando a gente vai dormir. Toda vez que você sonha, você está no estado teta, e esse estado teta, ele te permite acessar o estado também de homeostase, o estado de regeneração celular, onde as suas glândulas vão ter energia e sangue para funcionar, para regular os hormônios, onde você vai estar conseguindo limpar cortisol, adrenalina, noradrenalina do seu campo, do seu corpo, e isso tudo vai sendo metabolizado para que você possa voltar ao seu estado de paz e bem-estar. E quando a gente começa a praticar meditação, por exemplo, que é um caminho para a gente acessar o estado teta, a gente começa a trazer mais paz e mais bem-estar para a nossa vida, para o nosso dia, de uma forma cotidiana, de uma forma um pouco mais permanente. E conforme a gente vai se afastando da meditação e fica mais ligado a esse mundo, né, essa selva de pedra, toda essa sobrevivência, essa luta, ou essas coisas que fazem a gente querer fugir ou se esconder, mais a gente está estressando o nosso sistema nervoso ele capta essas informações e ele precisa reagir rapidamente, e aí a gente começa a entrar no estado de desgaste. Por isso que é sempre bom a gente ter esse equilíbrio entre os momentos de atividade, de desgaste, e os momentos de repouso, de descanso, onde a gente pode se regenerar. Então o estado teta é um caminho para que a gente possa não só ter mais concentração, com uma mente limpa, tranquila e descansada, mas para que a gente também possa abrir espaço para ter mais criatividade, mais inspiração e muitas outras coisas que eu ainda vou falar sobre. Agora, como eu falei, o estado teta é como se fosse um desses canais que a gente acessa através da nossa antena, que é o nosso cérebro. Quando a gente acessa essa informação um pouco mais sutil, a gente começa a compreender as energias sutis. A gente sintoniza nesse canal onde tem emoções, onde tem pensamentos, onde tem formas, pensamentos, onde pode ter também intenções empregadas em energias, como por exemplo ataques psíquicos, maldições. Isso tudo vai se tornando mais perceptível à medida que a gente vai também se tornando mais consciente do nosso corpo e do nosso campo. E por que eu falo do nosso corpo e do nosso campo? Porque na realidade, uma coisa está conectada com a outra. Nosso corpo está conectado com o nosso campo eletromagnético e vice-versa. Se algo acontece com o nosso corpo, essa informação passa para o nosso campo. Se alguma coisa acontece no nível sutil, uma emoção, alguma coisa assim, a gente também passa isso para o nosso corpo. Nosso corpo reage às informações metafísicas que estão nos rodeando. E isso é muito interessante, porque conforme você vai percebendo que existe essa sincronicidade de corpo e mente, mais você vai dar ouvido ao seu corpo quando ele precisar de alguma coisa, quando ele precisar te reclamar ou te exclamar alguma coisa, falando assim, cara, esse lugar não tá legal, tem alguma energia aqui que não tá boa, melhor a gente não ficar aqui por muito tempo. O seu corpo, ele te avisa, às vezes o estômago embrulha, às vezes você tem um calafrio, às vezes você sente um mal-estar, e tudo isso são informações que não são físicas, mas que se você realmente é um empata e tem o seu campo bem aberto, você começa a perceber que existem informações que estão no ambiente, nesse campo, e que o seu corpo sente, ele reage a isso.
Mas com o estado teta a gente começa a tomar uma posição de maior consciência e a gente deixa de permitir que essas informações, essas energias afetem a gente, porque a gente não mais vai ficar só reagindo a elas, a gente vai observar elas realmente com consciência e isso não mais vai ter um controle sobre nós. Isso só tem controle sobre nós quando a gente só está reagindo àquilo. Quando você olha para aquilo, percebe e responde aquilo de forma consciente, você não está num momento de reação, num momento de perder energia para aquilo. Você está num lugar de colocar-se no centro e você passa a poder interagir com qualquer energia que seja, sem que você se sinta mal com isso. Isso, inclusive, gente, é uma coisa que é importante para todo terapeuta, porque o terapeuta lida com problemas emocionais, psíquicos, qualquer tipo de problema que a pessoa traga, se você não conseguir olhar para aquilo com uma certa distância, com uma certa imparcialidade, você vai deixar isso acabar te afetando. E não que isso seja o fim do mundo, mas quando você está num lugar de imparcialidade e está neutro em relação àquela energia que a pessoa está trazendo, você tem uma chance de olhar para aquilo com uma forma mais clara que vai realmente ajudar a pessoa a também entender o que é aquilo de uma outra perspectiva e ajudá-la a processar as emoções, né, entender os pensamentos e realmente se reformular para que ela possa atravessar a jornada dela numa outra frequência, numa outra energia. Mas então tá, chega de lero-lero. Como é que a gente entra no estado teta? Isso é uma coisa muito interessante, tá? Porque isso é... Por mais que a gente não tenha provas o suficiente de que realmente é isso que aconteça, existem vários estudos feitos com base nesse método que realmente mostram resultados. Métodos em que ensinam a pessoa a induzir a própria mente numa expansão, para que através dessa expansão exista uma mudança, exista uma transição no padrão de ondas cerebrais que a pessoa está trazendo no cérebro dela. Então, como é que isso funciona? Imagina que você está aí onde você está e você foca em alguma coisa que está ao seu redor. Imagina que tem um lápis, uma caneta, ou mesmo o seu celular está aí, a sua mão. Você olha para aquilo e você foca. Para que você possa, por exemplo, olhar para a sua mão, você precisa olhar para ela, certo? Se você quer olhar a sua mão e virar para a parede, você não vai ver a sua mão. Então, quando a gente quer acessar a informação material, a gente tem que saber onde está a matéria, porque a matéria ela se apresenta no espaço e a gente começa a observar isso de uma forma bem direta e reta. Então, você vai pegar a sua mão e vai olhar para ela e nisso você está focando a sua mente, a sua percepção num único ponto. Isso é contrair a sua mente para que você possa obter a informação que existe naquele ponto. Agora, isso é quando a energia está no estado de matéria, quando está nesse estado denso, quando está localizado dentro do espaço-tempo. Quando a gente está falando de informações metafísicas, coisas que estão além da materialidade, para que a gente possa focar nelas, a gente na realidade tem que fazer algo um pouco contraintuitivo, que é desfocar. Quando a gente desfoca, quando você não mais olha para sua mão, mas começa a perceber todo o redor, tudo que existe em volta, não só visualmente, mas você sente a sua mão, você ouve o barulho que a sua mão faz, você começa a trazer mais informações daquilo que está sendo manifestado. E aí quando você vai desfocando e você vai começar a perceber mais o espaço e o silêncio entre as coisas, mais você vai ter com uma consciência expandida, ao mesmo tempo que os detalhes da matéria vão ficando pequenininhos, pequenininhos, pequenininhos. Porque você não mais está dando o foco para a sua mão, por exemplo. Você está focando em tudo, incluindo a sua mão. Você não vai negar nada, claro. O desfocar não é ignorar. O desfocar não é você parar de observar. O desfocar é você olhar, mas contemplar, além daquilo, todo o resto. Contemplar realmente o todo. E quando a sua mente está focada nessa expansão, quando você está focando em perceber tudo, a sua mente ela vai mudando o padrão de ondas cerebrais. Isso já foi verificado com muitas pessoas. Eu não consigo falar para você que foi provado que essa forma funciona, só que como já aconteceu com tantas pessoas e para mim funciona tira e queda, essa é uma forma que realmente eu tenho segurança de estar ensinando aqui para que você possa experimentar por conta própria de como acessar esse estado teta. Então, como é que você faz na prática? Você simplesmente fecha os seus olhos. Por que você fecha os seus olhos? Porque quando você fecha os seus olhos, você está se desligando do mundo material. Aquilo que você antes estava visualizando e estava
criando atividade mental, cerebral, isso vai deixar de existir. A sua atividade ela vai diminuindo conforme você vai simplesmente se colocando no lugar de observador, no lugar de testemunha. E tudo que está acontecendo, seja dentro do seu corpo, como seus batimentos cardíacos, sua respiração, tudo que está acontecendo fisiologicamente e tudo que está acontecendo fora do seu corpo, né, as coisas ao seu redor, que está acontecendo também na sua emoção, aquilo que você está sentindo, né? Imagina que a emoção está sempre fluindo, está sempre se movimentando, os seus pensamentos, surge um pensamento, surge outro pensamento, vai observando tudo isso e observando e sem se conectar diretamente com aquilo, sem dar foco em nada, você contempla, mas contemplando tudo o resto também. E você vai permitindo que esse estado vai se expandindo e se expandindo e se expandindo. Uma forma que ajuda bastante é você focar primeiro num espaço específico, por exemplo, o espaço do seu rosto, e você vai focando depois num espaço maior e maior e maior. Porque é difícil você desfocar completamente, de repente, espontaneamente, se você não tiver nenhum treino para fazer isso. O que é mais fácil você fazer é você focar e ir desfocando aos poucos. Você vai expandindo a sua mente, a sua percepção aos poucos. Conforme você vai fazendo isso, você vai ter mais tempo para processar essas informações que estão passando pelo seu cérebro. Quando tem menos atividade acontecendo, o tempo que seu cérebro tem de decodificar essa informação que está passando por ele se torna mais aguçado. Você começa a aflorar sua intuição e ter uma percepção extrafísica muito mais refinada. Você começa a perceber as suas emoções de forma mais clara, você percebe os seus próprios pensamentos de forma mais clara, e isso, é claro, ajuda você a realmente tomar consciência daquilo que está dentro de ti, dentro do seu espírito, dentro da sua alma. Porque aquilo que está dentro de você está sempre perceptível, só que às vezes isso é esmaecido, fica ofuscado, porque a nossa mente ela foca bastante na matéria. E é realmente importante a gente focar na matéria para sobreviver, senão a gente ia acabar tropeçando em todo lugar que a gente andasse, certo? A gente precisa saber focar, mas a gente também tem que reaprender a desfocar, a fazer um momento de contemplação e acessar um estado de expansão. Quando a gente faz isso, naturalmente a gente traz mais inspiração para nós, mais inspiração de coisas novas ou às vezes respostas que a gente estava procurando, coisas que às vezes estavam presas na nossa mente, a gente toma um ar livre mental e aí a gente começa a perceber de uma nova perspectiva aquele mesmo problema e encontrar soluções para aquilo. Realmente esse é um estado que traz muita confiança em si, traz muita criatividade e traz um bem-estar imediato, porque o seu sistema fisiológico entende que se você está no momento contemplativo, significa que não tem perigo que você precisa lidar, não tem ameaças externas que vão vir e depredar a sua integridade de certa forma ou de qualquer forma. A sua mente, ela passa essa mensagem para o seu corpo, tá tudo bem agora, a gente está contemplando. E o seu corpo fala, poxa, legal, então eu vou aproveitar esse momento que a gente está bem tranquilo, que a gente está fora de perigo, que a gente está bem, para que a gente possa metabolizar esses hormônios de sobrevivência, de luta e fuga, e gerar esses hormônios de dopamina, de ocitocina, hormônios que estão mais conectados com o nosso bem-estar, com o nosso amor, com a nossa felicidade, porque a gente está regenerando, a gente está entrando naquele ciclo não de desgaste, mas num ciclo de regeneração, que é importante a gente passar por isso. E a gente normalmente só faz isso uma vez por dia quando a gente dorme de noite. Só que se a gente pudesse fazer isso mais vezes, porque o mundo demanda muito do nosso sistema de luta e fuga, são muitas ameaças, são muitos problemas, são muitas as coisas no qual a nossa imaginação cria sendo uma ameaça para nós. E conforme a gente vai trazendo mais momentos de descanso, momentos de estado teta, mais a gente vai reeducando o nosso sistema para que a gente possa manter esse estado de bem-estar, fazer algo realmente mais duradouro, para que a gente possa viver uma vida mais feliz. E não uma vida que a gente tem uma felicidade de 5 minutos e depois 23 horas por dia a gente está num estado de estresse, de cansaço, de fadiga. A gente quer realmente reprogramar as nossas células, reprogramar a nossa mente. E a gente faz isso criando um novo hábito. Então,
Se você ainda não tem o hábito de meditar, é muito importante você perceber os benefícios que isso traz para você. Porque uma vez que você entende os benefícios de você ter uma mente descansada, focada e capaz de realmente acessar qualquer informação, seja dentro ou fora de você, sem se perder, sem, ficar confuso, sem ficar sem energia, você vai realmente ficar fiel à sua prática de autoconhecimento, de meditação. Isso traz realmente umas mudanças não só a curto prazo, que são maravilhosas, mas também a longo prazo. Isso ajuda a gente a focar a nossa consciência na própria consciência e não nas coisas no qual nós estamos conscientes sobre. A gente tem as coisas manifestas, que a gente percebe, mas a gente leva a nossa consciência não só para isso, mas também para aquilo que está percebendo. O perceptor percebe a si mesmo, e conforme a gente vai percebendo mais a nossa própria consciência, conforme a gente vai se centralizando mais na nossa essência, a gente vai realmente evoluindo a nossa alma a ponto dela se iluminar, a ponto dela poder transcender a dualidade, essa consciência de separação que a gente traz desse plano manifesto, desse plano de terceira dimensão, e a gente começa a sintonizar também em planos superiores, em dimensões superiores, onde a dualidade simplesmente não existe. A nossa consciência ela é capaz de acessar esse campo da unidade. E conforme a gente vai observando mais e mais e mais, expandindo a nossa consciência, crescendo a nossa percepção e percebendo e contemplando o todo, mais o todo está trazendo essa energia de volta para nós, porque a gente não mais está se separando dele. Eu falei sobre isso no último vídeo que eu gravei sobre a fonte, sobre como obter a energia da fonte. Mas eu quero dar essa dica agora do estado Theta, porque realmente eu quero que vocês vão além do bem-estar. Eu quero que vocês realmente se conectem com a essência espiritual de vocês e percebam com bastante clareza suas emoções, porque as emoções, mesmo as emoções mais negativas, mais pesadas, elas estão aí para serem curadas. Elas não vêm te incomodar por acaso, elas não querem o seu mal. Elas só estão lhe avisando que existe alguma coisa no passado que não está bem resolvido e que enquanto não está bem resolvido você não vai ter a sua plena paz à disposição. Então você observa essas emoções no estado Theta e você vai perceber que naturalmente, só de observar elas com uma consciência realmente pura, isso vai se reorganizando, isso vai criando uma ordem e isso vai sendo curado de forma instantânea, de forma espontânea, porque você é a própria cura, você nunca deixou de ser a cura. E qualquer caminho que você siga em direção da cura é o caminho que você segue em direção a si mesmo. Então busque-se, conheça-se e observe. Entre nesse estado de observador. Saia um pouquinho do ego, daquela mente que não para de falar, não para de debater consigo mesma e observe essa mente. Sem interagir com ela, só esteja no lugar de observador. Você vai ver que naturalmente a sua fisiologia vai mudar, naturalmente o seu campo energético vai se expandir, naturalmente você vai voltar a ser a potência que você realmente é. Então, se você quer ter uma mente descansada para você poder criar, lidar com problemas, viver a sua vida, se você quiser realmente ter criatividade, ter inspiração para as coisas, estar sempre conectado com essa energia da vida, aquilo que pulsa e que te leva adiante, então acesse o estado Theta, isso já está diante de você. Eu trouxe aqui uma pequena possibilidade de você fazer isso, um caminho, existem muitos outros. Se vocês quiserem, galera, comentem aí nos comentários, fala que vocês querem alguma meditação guiada, ou se vocês querem auxílio para acessar alguma coisa, mais informações, falam nos comentários, porque assim eu vou saber exatamente o que eu vou estar criando de conteúdo para vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, tá bom? Porque assim você vai estar sempre sabendo que está vindo novo. É claro que além de estar me motivando a estar sempre produzindo esse tipo de conteúdo, porque eu sei que vai ter gente querendo consumir esse conteúdo. E deixa o like, porque o like, gente, é o termômetro para saber se realmente o vídeo que eu fiz nesse momento está sendo bom ou se dá para melhorar. Então deixa o like se você gostou, isso me ajuda demais, fortalece realmente o canal. E galera, se você quer realmente aprofundar-se nesse conhecimento do estado Theta, no estado onde a gente percebe as energias e trabalha com ela, você também pode fazer o curso do Theta Healing, o DNA Básico.
Esse curso te ensina não só a acessar o estado Theta de uma forma bem simples e rápida, mas também a como você trabalha dentro de si, reprogramando crenças limitantes em crenças empoderadoras, liberando emoções presas do passado instantaneamente, limpando ataques psíquicos, obsessores, espíritos que vagam por aí perdido, que às vezes acoplam na gente para sugar nossa energia. Tudo aquilo que está no nosso campo e que pode estar pesado, a gente aprende a limpar com a técnica do Theta Healing. O Theta Healing é realmente uma porta de entrada para um mundo de infinitas possibilidades. E se você tiver interesse em acessar esse mundo, fazer parte dele, então faça esse curso que vale muito, muito a pena. Você pode acessar o link na inscrição para que você possa ter mais informações sobre esse curso. E, gente, se você assistiu até aqui, eu agradeço de coração. Espero que você possa se beneficiar com esse conteúdo. E é isso. Fui!